vamos orar pela palavra, nada pode acontecer se não tiver o Espírito e a palavra unida. Então, ore para que o Espírito Santo fale com você nessa manhã. Amém? Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê revelação na tua palavra. Senhor, que essa palavra venha se tornar vida dentro de nós, venha se tornar viva dentro de nós, que haja, ó Deus, maturidade, ó Deus, crescimento espiritual sendo ministrado aos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor fale com cada um aqui nessa manhã, que cada um saia daqui cheio do teu Espírito, cheio da tua palavra, não saia daqui da mesma maneira que entrou, mas antes saia transformado pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Aleluia. Amém. Irmãos, Apocalipse, a primeira parte dele, fala das 7 cartas às igrejas de Apocalipse. Alguém aqui poderia me ajudar a lembrar quais são as 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, o que mais, irmãos? Coríntio não. Laodiceia, Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Sardes. Então, nós vamos falando na sequência, e as 7 igrejas, como eu disse para vocês no culto passado, elas apontam para a completude dos tempos, ou seja, toda a história da igreja até hoje. Interessante que é uma profecia sobre como a igreja ia se comportar na história. E a primeira, então, dessas igrejas anunciadas é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela aponta para a primeira igreja, ou a igreja do primeiro século. Interessante que tudo que está sendo dito para essa igreja aconteceu, de fato, lá no primeiro século, e serve como exemplo para nós hoje. Então, a igreja de Éfeso é a igreja fala assim comigo, primeiro século. Então, do ponto de vista da história, são 7 igrejas que eles contemplam desde o início da igreja até agora. 7 por quê, pastor? Fala de plenitude dos tempos. Fala do que aconteceu na história até agora. Então, a natureza desse livro que nós estamos estudando, que é o livro de Apocalipse, é uma natureza profética. Pastor, a igreja de Éfeso, ela existiu? Sim. Fala assim comigo, sim. Ela existiu. E o que foi escrito aqui para Éfeso, provavelmente serviu e foi muito útil para eles naquele tempo, quando João enviou essa carta a essa igreja. Mas, como eu disse, o livro de Apocalipse tem uma natureza profética. Então, esse livro quer falar conosco. É para nós hoje, apesar de ter sido direcionado àquela igreja. Pastor, naquela época só existiam 7 igrejas? Fala assim comigo, não. Nós aprendemos no culto passado que essas 7 igrejas, elas são representativas. Elas representam todas as igrejas. Todas as igrejas, né, desde a sua fundação até hoje. No culto passado nós falamos que Jesus, ele anda no meio das igrejas, no meio dos candeeiros, ou candelabros, né? E ele tem na sua mão, o quê? Alguém lembra? 7 estrelas, que são os 7 anjos, que são os líderes dessas igrejas. Isso eu estou te lembrando, porque nós vamos precisar de usar essas informações para aprender a respeito da igreja de Éfeso. Uma coisa importante também. Todas as cartas às igrejas, ela tem uma estrutura. Eu vou falar disso para você poder assimilar melhor o que eu vou dizer. Ela tem a estrutura começando da seguinte maneira. Ela tem a revelação do nome do Senhor. Segundo, ela tem um elogio ou repreensão. Terceiro, ela traz uma mensagem de recompensa aos vencedores. Então, para ficar fácil, para você memorizar e aprender, as cartas têm uma estrutura. Como que é essa estrutura? Revelação do nome do Senhor Jesus. O que mais? Elogio ou repreensão. E, por fim, uma mensagem aos vencedores. Amém? Então, vamos entender o que é a revelação do nome do Senhor.
Então, sempre que o Senhor revela o seu nome, ele revela porque existe alguma necessidade. Você tem necessidades na sua vida hoje? Tem alguma necessidade na sua vida? Jesus, por exemplo, significa Yeshua, que é Salvador. Salvador. Você precisa de salvação? Pastor, eu já fui salvo lá do inferno, da acusação. Ok, mas Jesus, ele não é só salvador do inferno, dos seus pecados. Não, ele é salvação da sua necessidade. Qual que é a sua necessidade hoje? Ele é o seu salvador para ela. Entende? Então, quando Jesus se manifesta nas cartas para as igrejas, com o seu nome, ele se apresenta falando o seu nome, de fato, a mensagem que ele está dizendo é o seguinte: eu sou o que você precisa. Eu sou o que você precisa. Então, o que você precisa? Eu sou. Sabe? Eu vou perguntar para você agora o que você precisa, você vai responder baixinho aí, entre você e você mesmo. E depois você vai dizer: o Senhor Jesus é tudo que eu preciso. Então, o que você precisa? Ninguém não precisa de nada, né? Oh, Jesus. Jesus, eu preciso. Mas foi muito baixo. Acho que nem o Senhor ouviu. Brincadeira, ele ouviu. Fale agora então do que você precisa. A gente combinou, gente, vamos lá. Eu preciso de Jesus, fala. Aleluia. Ele é tudo que você precisa, porque ele é o eu sou. Então, se eu tenho necessidade financeira, ele se apresenta para você como? Eu sou. Se você tem necessidade no casamento, na vida emocional, eu sou o seu suprimento. Se você tem necessidade de sabedoria, eu sou sabedoria. Se você tem necessidade em alguma área da sua vida, eu sou. Sabe, não é impressionante ter um Deus dessa maneira, irmãos? Tudo que você precisa, eu sou. Sabe, você pode se achegar ao Senhor e Ele suprir cada uma das suas necessidades, seja ela qual for, porque a sua necessidade é o nome dEle. É impressionante. Você precisou de salvação, Ele é salvação. Você precisou de graça, Ele é a própria graça. Você precisou de perdão, Ele é o próprio perdão enviado por Deus. Você precisou de cura, Ele é a cura. Você precisa de abundância na vida financeira, Ele é a vida em abundância. Você precisa de paz, Ele é a própria paz. E não é só a paz, Ele é o rei da paz. Por que o Michael Jackson é o rei do pop? Porque não existiu ninguém melhor que o Michael Jackson. Por que Pelé é o rei do futebol? Porque para nós brasileiros, né, os argentinos não pensam assim, Pelé foi o melhor jogador que existiu na história. Por que Jesus é o rei da paz? Porque não tem ninguém maior que ele. Entende? Ele é o rei. E por isso também ele é o rei dos reis. Porque não existe maior do que ele. Interessante que ele não é rei de escravos. Ele é rei de reis. Isso tem um sinal para nós. Você foi chamado para reinar com ele. Por isso ele é rei de reis. Amém? Então, a primeira parte de cada carta, o Senhor se apresenta com o seu nome. A segunda parte de cada carta, nós vamos ver, na medida que nós fomos estudando aqui as cartas, e a primeira que a gente vai ver hoje é Éfeso, a carta a Éfeso. A segunda parte é o elogio ou repreensão. Sabe? 5 igrejas foram repreendidas, exortadas. Uma delas foi elogiada. Irmão, só uma foi elogiada. E outra não recebeu nem repreensão, nem elogio. E por fim, essas cartas terminam com uma palavra, como eu disse, aos vencedores. Pastor, mas quem são os vencedores? Eu já separei um culto aqui, compartilhei com vocês sobre o padrão ou quem é o vencedor, quem é aquele que vai reinar com Cristo. Mas vencedores, irmãos, não são os vencedores de acordo com o mundo. Lá no mundo, quem que é o vencedor? É o cara que ficou rico, é o cara que foi bem sucedido lá no mundo, é o cara que está na mídia, é o cara que se deu bem. Esse é o vencedor segundo o padrão do mundo, mas não é segundo o padrão de Cristo. Segundo o padrão de Cristo, o vencedor não é esse. Esse aí vai passar. Quando vier o fogo, ele vai passar. Mas vai permanecer aquele que é vencedor segundo o padrão de Cristo. Sabe?
Vencedores, então, não são pessoas extraordinárias. Fala assim comigo, vencedores não são pessoas extraordinárias. Mas são pessoas que, em tempos de anormalidade, o mundo aí está terrível. Casamento homossexual, né? Você vê aí várias coisas acontecendo. Tempos de o quê? Anormalidade. Segundo o padrão da palavra, esse negócio não está normal. Está tudo estranho. Então, vencedores são aqueles que em tempos de anormalidade, né, eles apresentam ou se colocam como o que é padrão, o que é normal, mediante a palavra de Deus. Sabe? Então, uma das principais razões da gente estudar as cartas, né, às igrejas, é para a gente compreender e descobrir quem são ou qual é o padrão do vencedor. Como? Atentando, ou seja, prestando atenção para as repreensões e elogios que o Senhor Jesus faz. E esses que recebem elogios, eles são aprovados e vão ter o quê? Recompensa. Quantos querem ter recompensa? Então, se você quer ter recompensa, você tem que entender que você tem que ter o padrão do vencedor. E só aquele que tem o padrão do vencedor vai receber elogio. Interessante que se o Donald Trump chegar aqui e elogiar um de vocês, como é que você vai se sentir? Uau! Os outros vão olhar para você e vão falar o quê? Que isso, você viu? Você viu o que o Donald Trump falou do Fábio? Que ele é um ministro de louvor extraordinário, né? Que ele tem dado a sua vida por esse país. Um exemplo. Agora você imagina, se o Senhor Jesus chegar aqui diante, naquele dia vai ter uma multidão de gente, irmãos. Chegar diante dessa multidão de gente, lá no meio da multidão e falar, ó, Paulo Caparelli, fica de pé. Que é isso, irmãos? É muita honra, na verdade, porque não é o Trump, não é um reizinho sequer, é o Senhor dos senhores. É o Senhor, o próprio Deus, o que criou todas as coisas, é fonte da criação, né? Imagina, é algo extraordinário. Eu quero experimentar disso naquele dia. Eu te convido a experimentar junto comigo, sabe? Então, vamos entrar aqui mais apropriadamente no livro de Éfeso. Então, do ponto de vista profético, Éfeso representa a igreja do primeiro século. Não se esqueça disso. E ela foi uma igreja que foi censurada, foi elogiada, mas também foi repreendida. E a primeira coisa que acontece aqui na carta à igreja de Éfeso é a revelação do nome do Senhor, ou a revelação do Senhor. Então, para essa igreja, Jesus se apresenta da seguinte maneira. Eu sou aquele, está no verso 1, capítulo 2. Eu sou aquele que conserva nas minhas mãos, ou na minha mão, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então é a forma que o Senhor se apresenta agora para essa igreja, é da seguinte maneira, a seguinte imagem que ele está colocando aqui. Ele é aquele que está andando no meio das igrejas, e ele é aquele que sustenta cada pastor, cada anjo da igreja. Por que ele está se apresentando dessa maneira? Porque ele quer dizer para essa igreja, e ele quer dizer para nós hoje, que ele é o verdadeiro pastor que apacenta a igreja. Ele é aquele que te apacenta. Sabe, o pastor aqui, só sou um treinador, irmãos. Só sou aqui alguém para ficar te apontando para Cristo. Mas o verdadeiro pastor, ele está com você todo dia. Você vai trabalhar, ele vai junto com você. E ele te apacenta lá no seu trabalho. Sabe, você vai dormir, ele é aquele que te apacenta na hora do sono. Sabe, ele é aquele que te apacenta no seu relacionamento, ele te apacenta em cada área da sua vida. E ele está passando no meio da igreja, isso quer dizer que ele está caminhando junto com você, aonde você vai, ele está bem perto, ele está dentro de você e de mim. Então a primeira coisa que ele apresenta para essa igreja é que ele está no meio dela. Ou seja, ele está cuidando da igreja, mas não só da igreja. Ele está cuidando também de quem? Dos pastores dessa igreja. Entende? Ao saber essa informação e você crer nela,
Eu quero te desafiar nessa manhã a não ter medo. Não ter medo de se envolver na vida da igreja. Porque alguns não se envolvem na vida da igreja por medo de se decepcionar. Não faça isso, filho. Porque se o Senhor está aqui, e o Senhor sustenta cada um de nós, e apacenta cada um de nós, fique tranquilo, Ele vai cuidar de cada causa que vier a surgir. Então não tenha medo. Sabe, no meio também fala de ser o centro. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro da sua vida. Sabe, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é a prioridade máxima sua e minha, como igreja. Então o fato do Senhor passear entre os candeeiros, né, mostra que Ele está cuidando de cada um deles. E apacentando a sua igreja. Pastor, mas quais foram os elogios feitos a essa igreja? Então vamos lá. No verso 2, a Bíblia diz que o Senhor conhece as obras, o labor e a perseverança. Fala assim comigo: obras, labor, perseverança. Então, aqui já tem um sinal. Lembra que a gente está estudando essas cartas para aprender o padrão do vencedor. E aqui já tem um sinal. O vencedor é aquele que tem obras, labor e perseverança. Agora, se você não consegue ficar nem acordado aqui perseverando, imagina. Não é verdade? Está da minha esquerda. Minha esquerda aqui. Então, obras é diferente de labor. Obra é a minha obrigação. Então, por exemplo, se você tem um encargo, né, foi chamado para liderar uma célula, você tem uma obrigação na igreja de cuidar das pessoas que estão ali. Obrigação no sentido de encargo, de cuidar das pessoas que estão ali naquela célula, de orar por elas, de apacentar elas. Essa é a sua obra, ok? Labor é quando você vai além, ninguém te pediu nada, né? Ninguém te falou nada, mas você quer jejuar por esse povo, você quer, né, orar por eles, para que eles tenham um crescimento espiritual, para que eles avancem, né? E esse encargo vem no seu coração, e isso fala de labor, né? De ir além, de fazer além do que foi pedido, além do que foi combinado. Vamos trazer isso para a realidade. O pastor Alex tem uma empresa de construção. Vamos supor que ele me contrata. Ele me contrata para eu trabalhar 8 horas, e ele me fala: hoje você vai pintar essa casa. Eu chego lá, ele combinou comigo que horas? 8 horas de trabalho. Então eu chego lá, vamos supor que ele tenha falado para eu estar lá às 7. Eu chego lá às 6. Ok? Então eu já vou dar 1 hora a mais de trabalho para ele. Isso fala do quê? Do labor. Porque eu não só estou trabalhando pelo que eu vou ganhar, mas eu estou trabalhando porque eu quero estar junto com o pastor Alex. Então eu chego às 6. E aí tem um intervalo para poder almoçar. Na hora do intervalo para almoçar, eu trago comida para mim e para a equipe inteira. Ninguém me pediu isso. Depois, no final, né, o pastor Alex precisa de alguém para levar a equipe em casa. Eu vou lá e me disponho para poder levar essa equipe em casa, porque ele não pode naquele momento. Então você percebeu que eu fiz além do que eu tinha que fazer? Isso é labor. Na obra de Deus você vai ter trabalho, mas você vai ter também o quê? Labor. Então, o vencedor é aquele que faz o quê? O trabalho, mas faz o quê também? O labor. Mas não só isso. Tem mais uma coisa que a Bíblia está dizendo aqui: perseverança. Fala assim comigo: perseverança. Então, essa igreja, no verso 3, fala que ela tinha perseverança no meio de provas, sem esmorecer. Fala assim comigo: esmorecer. Palavrinha, talvez você não está lembrado dela, mas você já está aqui tanto tempo nos Estados Unidos, você esqueceu o português por causa do inglês, eu entendo. Mas presta atenção. O que é esmorecer? Você começa no pique, né? Muito bom, você está correndo uma corrida, de repente você começa a ficar cansado. Essa igreja não sei, esses irmãos não vão com a minha cara, não sei se é aqui que é a vontade de Deus para mim. E aí você começa a esmorecer. Você começou bem, mas terminou como? Mal. Sabe? O vencedor não é aquele que muitas vezes começa bem. O vencedor é aquele que termina bem. Terminar bem diante do Senhor tem o seu crédito. Sabe? E interessante que, quem é o vencedor então? Fala assim comigo: aquele que persevera.
Pastor, como que eu sei que alguém tem perseverança? Como que eu sei se eu mesmo tenho perseverança? É simples. A Bíblia está falando perseverança na onde? Aqui, que a gente viu no texto. Nas tribulações, nas adversidades, no meio do quê? Do problema. Então, como que essa pessoa, como que eu me comporto no meio das provações e das adversidades? Qual é a primeira coisa, irmãos, que ocorre na sua mente quando um negócio dá errado lá no seu trabalho? E se você é empregado? Fala a verdade. Pastor Alex, vou lá, chego mais cedo, trago comida para todo mundo, levo o povo em casa para ele, sirvo ele, e agora ele vai e ainda briga comigo no meio de todo mundo. O que é a vontade sua? Fala a verdade. Mudar de emprego. Mudar de emprego. Perseverar nesse lugar? Não. No dia do primeiro problema, o que você quer fazer? Pular fora. Pular fora. Vou largar esse trabalho. Vou largar essa célula. Vou largar essa igreja. Não aguento, né? Então, nós damos muito valor ao que as pessoas falam no dia bom. Presta atenção no que eu vou dizer. Não durma. Persevere. Às vezes eu fico acusado aqui comigo, sabe? Eu tenho que confessar e abrir meu coração para vocês. Eu falo, será que a pregação está tão ruim assim? É só uma acusação do diabo, que eu sei de onde vem. Mas não seja instrumento do diabo aqui não, em nome de Jesus. Volta para cá. Sabe, muitas vezes nós damos muito valor ao que as pessoas falam no dia bom. Sabe, no dia de festa, até o ímpio faz grandes promessas. Mas eu te garanto que Jesus dá valor ao que você fala no dia da adversidade, no dia do problema, no dia da dificuldade, no dia da cabeça quente. Sabe, é no dia da cabeça quente que você vai expressar aquilo que está lá dentro. Eu posso te dar alguns exemplos disso. Estevão, um grande homem de Deus na Bíblia. Estevão, a Bíblia fala lá em Atos, capítulo 7, 14, que ele estava pregando, falando, fala assim comigo, falando. Sabe, ele estava pregando, falando o evangelho para os judeus. A Bíblia fala que quando ele estava encerrando a pregação, os judeus pegaram ele, arrastaram ele para fora da cidade, com pedras para o apedrejar, juntos fizeram isso. Enquanto ele estava sendo apedrejado, a Bíblia fala que ele falou novamente. Ele falou do que estava no coração dele. E olha só o que estava no coração dele. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Não impute pecado a eles. E recebe-me. Recebe o meu espírito. Você percebe então que a Bíblia fala que teve uma visão. Estevão nesse momento teve uma visão. Uma visão de Jesus em pé diante do trono. Lembre-se, no dia da adversidade é o que vai valer. Amém? Porque nós temos a tendência de fazer o quê? Não, o irmão estava de cabeça quente. Né? Não vamos ligar não, deixa para lá. Mas Jesus está ouvindo. E no dia da adversidade, quando você vai falar, Jesus está ouvindo. Eu espero que você deixe ele de pé. Mas de pé, por quê? Porque você está falando da parte dele, não da parte de você. E nós estamos falando de perseverança. Estevão perseverou. Até em face à morte, ele não duvidou. E ele permaneceu. Jesus, então, o recebeu de pé, diante do trono. Outro, Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles foram presos e açoitados. E eles estão agora algemados, um de frente para o outro, no toco. Só para você entender, tem um toco aqui, um está de frente para o outro, tem uma algema aqui, e eles estão sentados, com as costas todas machucadas. Nesse momento, talvez muitos de nós iam dizer o quê? O Senhor nos abandonou. O Senhor esqueceu de nós aqui. Será que vale a pena servir? Será que vale a pena ser crente mesmo? Será que vale a pena liderar uma célula? Será que vale a pena ser um pastor? Nós estamos plantando igrejas, Paulo. Silas pode ter comentado isso com Paulo. Nós estamos plantando igrejas. Nós estamos apacentando as igrejas do Senhor. E olha o que ele permitiu que fizesse conosco.
Coitadinho de nós. Sabe essa dosinha que muitas vezes você sente em você? Isso é do diabo. Não vá por esse caminho. Mas volta para cá. A Bíblia fala o quê? Que eles começaram a cantar, a louvar a Deus. Enquanto eles faziam isso, algo extraordinário também aconteceu. A Bíblia fala que teve um terremoto e as cadeias se romperam. Sabe? Muitas vezes, irmãos, por pouquíssimas coisas, nós desistimos de tudo. Por pouquíssimas coisas, nós chutamos o balde, abrimos mão de tudo, abrimos mão do tempo de Deus, da oportunidade de Deus, de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Jogamos tudo na lata de lixo, por causa de nada, comparado com a glória de Deus, comparado com quem Deus é, comparado com aquilo que Deus tem para a sua vida. Você abre mão de tudo. Sabe, essa é a palavra, então, de exortação que o Senhor faz a nós hoje como igreja. Persevere. Perseverança tem o seu galardão. Perseverança tem o seu galardão. Sabe, perseverança então é uma característica de quem? Quem está aqui comigo? Fala assim, dos vencedores. Por quê? Porque mesmo em face à morte, não desiste. Sabe? A vida cristã, ela é constituída de duas experiências. Fala assim comigo, duas experiências. A experiência de porta, fala. A experiência de caminho. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Jesus fala, entrai pela porta estreita. A porta estreita é Ele. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta. E apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então, você percebe que existem duas experiências na nossa vida. Porta e caminho. Quantos aqui entraram pela porta? A porta é o Senhor Jesus, irmãos. Quantos entraram pela porta? Mas ainda existe o que agora? Um caminho. E a Bíblia fala que esse caminho é estreito. Se você for ver no original, é como uma prensa, é o caminho. O caminho é comparado a uma prensa. Esse caminho é estreito. Esse caminho estreito fala de quê? Que muitas vezes você vai poder fazer sua vontade, mas você vai ter que abrir mão dela para fazer a vontade de Deus. Então ela se torna estreita. E aí a Bíblia diz o quê? Que muitos saem dessa vontade para ir para a porta larga, ou para o caminho largo. Entende? Então a sua vida é de porta e caminho, de experiência, de processos. Processo fala de perseverança. Sabe, você começou algo hoje, você vai ter que concluir o processo, ou seja, ter perseverança até concluir ele. Sabe, Deus tem chamado muitos aqui. Chamado muitos. Mas muitos, no meio do processo, fazem o quê? Desistem. A palavra aqui, então, de exortação é persevere. Essa igreja tinha o quê? Obra, labor e perseverança. Não se esqueça. Esse é o padrão do vencedor. Continuando, no verso 2, a palavra de Deus diz que eles testavam os que se declaravam apóstolos. Aqui tem uma afirmação interessante. Muitas vezes você ouve aí fora que apóstolos só existiram quando? Na época da igreja primitiva. Lá com os 12 apóstolos do Senhor Jesus. Mas é um engano. Isso aqui é a prova que existiram outros apóstolos. Mas esta igreja, o que ela fazia? Ela, quando chegava um que se dizia apóstolo, eles provavam essa pessoa. Então, qual que é a recomendação para nós aqui como igreja? Se alguém chegar falando que tem algum título e reivindicando alguma coisa, o que nós temos que fazer? Provar. E Jesus nos ensina como que prova. Em Mateus capítulo 7, exatamente ele está falando sobre esse assunto, apesar de estar em Apocalipse também. E olha que interessante que ele diz, como que tem que ser provado. Se chegar alguém aqui falando que é bispo, falando que é apóstolo, falando que é profeta, falando que é pastor, como que nós vamos provar ele aqui na nossa igreja? Como Jesus está dizendo aqui, olha só, acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelha, mas no seu íntimo são como
lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos maus. Então você percebe que Jesus nos ensinou. Esta igreja em Éfeso fazia isso. Cumpria a palavra de Jesus. Provava, não é porque chegou hoje a pastor que nós vamos receber no caráter de pastor. Reconhecemos que tem um chamado, reconhecemos que foi chamado, mas ainda tem que ser provado. E a provação é como? Pelos frutos. Outra coisa interessante, que eles receberam elogio, que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Pastor, agora travou a minha mente aqui. Então, para quem está dormindo, agora acorde. Preste atenção. Os nicolaítas não são encontrados na história, ou na história da igreja, ou na história da palavra, ou nos outros livros da palavra de Deus. E eu tenho ensinado para vocês que a Bíblia explica a própria Bíblia. Mas e nesse caso, pastor, que não tem menção desse nome em nenhum dos livros anteriores ao Apocalipse? Quando é nesse caso, existe uma ciência que se chama hermenêutica, que estuda a Bíblia, né? Os doutores estudiosos falam que o próprio nome explica o significado. Então, nicolaítas é a junção de dois nomes. Nical, que significa conquistar, estar sobre, e Laos, que significa povo comum, ou povão. Então, nicolaíta significa o quê? Aquele que domina sobre o povão. E a Bíblia está falando aqui que essa igreja odiava as obras dos nicolaítas. Presta atenção aqui, senão você vai perder a revelação. Então, eles odiavam as obras dos nicolaítas. Ou seja, eles odiavam aqueles que dominavam sobre o povão. Em outras palavras, clericalismo. Clericalismo. Então, nicolaítas é o clericalismo. Qual que é a intenção original de Deus, pastor? A intenção original de Deus, que está lá em Êxodo. Êxodo capítulo 35, verso 25 ao 29, não dá tempo da gente ler. Mas a intenção original de Deus é que ele tivesse um povo, uma nação de reis e sacerdotes. Mas o que aconteceu nesse dia? Eles falaram para Deus o seguinte: não vá nós, vai você, Moisés. Nós não, Moisés. O que muitas vezes acontece na vida da igreja? Eu não, pastor, vai você. Ora, pastor, ora por mim. Pastor, você jejua também. Pastor, faz alguma coisa por nós. Pastor, você é aquele que está mais próximo de Deus. Já ouvi isso, irmãos. Me dá arrepio quando eu ouço um negócio desse. Por quê? Porque essa é a obra do nicolaíta. A obra do nicolaíta é colocar o quê? Um intermediário entre você e Deus. Mas você e eu fomos chamados para ser reino de sacerdócio, ou seja, você e eu temos abertura, livre acesso diante do Senhor. A minha oração não é mais poderosa do que a sua. Eu não estou aqui e sou mais santo do que você, porque quem me santifica é o mesmo que te santifica. É a obra dele que santifica a gente. É a obra consumada na cruz que nos justifica. Então é isso e através disso que nós nos achegamos diante do Senhor. Através do sangue, né? Através do novo e vivo caminho. Então, não existe essa coisa de clericalismo. Eu, como pastor, estou aqui apenas, como eu te disse, um treinador. Entende? Imagina um time de futebol. No time de futebol, o time é a igreja. Presta atenção aqui, Wagner. O time de futebol, o time é a igreja. Eu firme aí. Ele está meditando no que eu estou dizendo. Presta atenção. O time de futebol é a igreja. Mas o time de futebol não tem lá o técnico? Não tem o capitão? Não tem lá o ponta esquerda? Não sei se usa esse nome ainda, mas na minha época eu era ponteiro esquerdo. Não tem lá o goleiro, não tem, cada um tem a sua função. O treinador está lá para fazer o quê? Para ensinar o time a jogar, nas regras do jogo, inclusive. Ok? Então,
O treinador está lá, inclusive, para dizer o quê? Ó, vamos fazer assim que nós vamos marcar gol. Faz assim que a gente vai defender do inimigo. Faz assim que a gente vai agir da melhor fluidez aqui no campo. Então, eu estou aqui como quem, irmãos? Como treinador. Meu objetivo é que você desenvolva o seu ministério. Que você desenvolva aquilo que você foi chamado para ser rei e sacerdote. Sabe, o meu objetivo aqui é que você cresça, amadureça. Quanto a estar diante do Senhor, você tem livre acesso, você não precisa de mim. Você é um sacerdote já. Por isso você foi chamado por Deus. Você já é um rei diante do Senhor, você já é um sacerdote. Inclusive, se lá fora alguém precisar de uma oração para ser liberto, precisa me ligar. Mas eu vou com o maior carinho, o maior encargo. Mas você não precisa me ligar. Porque você mesmo pode orar e a pessoa ser liberta. Quando lá fora alguém precisar de cura, você também não precisa falar, o pastor ele é poderoso. Não, não existe essa questão de gente especial. Deixa eu te contar, na vida da igreja não tem especiais. Nós somos todos chamados por Deus. Se você acha que existe um tipo de gente especial, deixa eu te contar, então você faz parte desse tipo. Porque só tem esse tipo, então. Todos nós somos especiais, porque Cristo morreu por nós, então eu sou muito especial. Você também é muito especial. Então, essa igreja de Éfeso, ela odiava as obras dos nicolaítas. Olha que interessante. Mais para frente nós vamos ver que esse tipo de ação dentro da igreja se tornou não mais uma obra, se tornou uma doutrina. Lá na frente isso cresceu de tal maneira que se tornou uma doutrina, passou a ser ensinado na igreja aquilo que Jesus estava repreendendo. Percebe então que nada é neutro? Por isso que muitas vezes eu, como técnico do time, eu tenho que me posicionar com ensinos. Porque esse ensino que eu permito hoje, amanhã ele vai virar uma doutrina errada. Então eu tenho que me posicionar. Vocês estão comigo, irmãos? Então até agora, essa igreja foi elogiada de que maneira, pastor? Pelo trabalho, pelo labor, pela perseverança, porque eles testavam aqueles que se chegavam lá com títulos, e por fim, porque eles odiavam as obras dos... Quem está aqui, gente? Aleluia. Pastor, mas quais são as repreensões que eles tiveram? Olha só como Jesus os repreendeu. Primeira repreensão, verso 4. Abandonou o primeiro amor. Eu já expliquei para vocês aqui em outras ministrações o que é o primeiro amor. O primeiro amor aqui pode ser traduzido também como o melhor amor. Eu te pergunto, o melhor amor é o seu? Você acha que você tem de fato o melhor amor? O melhor amor é de quem? De Deus. Então, o primeiro amor, ou o melhor amor, é o amor de quem? De Deus. E eles abandonaram qual amor? Esse. Interessante que, abre para mim lá em 1 João, capítulo 4, verso 10. O mesmo que escreveu o Apocalipse está definindo aqui o que é amor. Mas, antes de ler isso, eu não sei se vocês lembram, Jesus, certa vez, ele está chegando diante de João Batista. E lá, quando ele está chegando diante de João Batista diz o que para ele? Tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí, Jesus fala para ele o quê? Me batiza. João Batista pega e fala, eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias do pé, nem desamarrar o seu pé, eu sou digno. Você está me pedindo para te batizar? Sim, é para você me batizar para que se cumpra toda a palavra e as profecias. Então, nesse momento que Jesus é batizado, a Bíblia fala que os céus se abriram e uma voz veio do céu dizendo o quê? Tu és o meu filho amado, do qual eu tenho o quê? Todo o meu prazer. Nesse momento, Jesus experimentou desse primeiro amor. Esse primeiro amor, depois ele se repete, num momento de desafio agora. A Bíblia fala que Jesus foi levado para um alto monte, junto com seus discípulos, e lá ele foi transfigurado. Naquele momento, então, a Bíblia diz que os céus se abriram, e Deus falou o que para ele? Este é meu filho amado, a ele ouvi. Logo depois de alguns dias, Jesus ia ser levado para ser crucificado. O que sustentou ele nesse período todo? O primeiro amor. O primeiro amor. O que levou ele para a cruz? Para cumprir a vontade de Deus? O primeiro amor. Sabe o que te faz perseverar e te ir até o final? O primeiro amor. O primeiro amor. E João, então, nos ensina o que é o primeiro amor.
Olha só, 1 João, capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Então, João está definindo aqui o quê? O amor. A definição de amor, segundo a Bíblia, é o quê? Não que eu e você amamos a Deus, tenhamos amado a Deus. Mas qual que é a definição? Mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Percebe então o que é o primeiro amor? 1 João 4,19 continua. Nós amamos porque Ele nos... A mesma palavra aqui é a palavra que está em Apocalipse. Amou primeiro. Então, o amor primeiro, ou o primeiro amor, é o amor de quem, irmãos? De Deus por alguém. Por nós. Se você não sabe que você é amado, você perdeu o primeiro amor. E aí a recomendação, a exortação é: volta ao primeiro amor. Saiba que você é amado de Deus. Saiba que Deus tem prazer em você. Saiba que Ele te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, como que eu sei que eu tenho esse amor? Interessante que a Bíblia também ela é prática. Da mesma maneira que você recebe, você também é convidado a praticar ou dar. E aí João também, no mesmos versículos ali, do capítulo, ele explica. 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não. Ou seja, a característica, se você não saiu do primeiro amor, é que você ama o seu irmão. Ama o próximo? Pergunta, irmãos. Ama o seu? Presta atenção, aqui é a pegadinha. Amar o próximo? Amar o irmão. Prioridade é a igreja. Prioridade é o irmão que está aí do seu lado. Esse que você está vendo, inclusive, todo domingo. Esse que vai lá na sua célula e você pega na mão dele para orar. Esse que vai estar aqui, quando tem um momento de oração, você passa a mão no ombro dele. É esse que é para você expressar amor primeiro. Olha a próxima exortação. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Porque, senão, o que vai acontecer? Senão vem a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Presta atenção. Arrependimento na Bíblia é mudança de caminho, mudança de mente. Eu estava pensando de uma maneira, veio a luz de Deus, eu tive revelação, eu paro de pensar dessa maneira e passo a pensar da maneira que Deus me trouxe revelação. Isso é arrependimento. Isso pode vir com choro, pode vir com um dia que você acordou e falou, uau, pronto, estou arrependido, bora seguir para frente. Então, isso é arrependimento. Mas qual que é a consequência de não se arrepender, segundo a palavra? Remover o quê? O candeeiro. Isso aqui é grave, preste atenção. Olha só, o candeeiro na Bíblia fala do quê? Vamos lá, irmão, só os crentes vencedores? Não. Candeeiro aqui em Apocalipse fala do quê? Jesus está andando no meio dos candeeiros. O que é o candeeiro, irmãos? Aleluia, a igreja. No Antigo Testamento, o candeeiro é o Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo está morando aonde? Na igreja. Então, no Novo Testamento, o candeeiro é a igreja. Preste atenção. Se você não arrepender, igreja de Éfeso, eu venho contra ti e removerei o seu candeeiro. Ou seja, essa igreja ia ser removida. Está vendo que gravidade esse negócio aqui? Preste atenção. Vai remover a estrela? Não, a estrela não. Vai remover quem? Candeeiro. E muitas vezes você pode pensar, nossa, aquela igreja se fechou porque o diabo fechou a igreja. O diabo não tem poder de fechar a igreja nenhuma. O diabo não fecha a igreja, irmãos. Quem tem autoridade para abrir e fechar se chama Jesus Cristo. Mas se a igreja não se arrepende, o Senhor vem e remove o candeeiro, mas a estrela permanece.
a estrela permanece. Então, a mensagem é para quem? É para o pastor? Presta atenção. A mensagem é do pastor? É para a igreja. É a igreja. É a igreja como corpo. É a igreja que tem que ser desenvolvida e crescer. Mas se ela não quiser, a igreja é removida. Que grave esse negócio. Que grave esse negócio, né? Então, essa é a segunda exortação que foi feita à igreja de Éfeso. Só para você saber. Se você for lá na onde era a cidade de Éfeso, hoje, lá vai ter só ruínas. Por mais de 1000 anos, não tem igreja naquele lugar. Por quê? O candeeiro foi? As outras cidades que nós vamos falar daqui para frente, todas elas têm igreja até hoje. Mas essa foi removida. Por quê? Não se arrependeram. Algo grave. E essa é a igreja do primeiro século. Deixa eu te contar quem morou aqui nessa cidade. O apóstolo Paulo morou lá por mais de 3 anos. João, o que escreveu o livro de Apocalipse, morou lá. Era por falta de quem ensinava? É por falta de qualidade no ensino? Era por falta de pregadores? Era por falta de pastores, de apóstolos? De forma alguma. Eles tiveram os melhores. Mas perderam o primeiro amor. Perderam a revelação do primeiro amor. E não se arrependeram. Continuando então. Essa igreja teve quantas repreensões, irmãos? Fala assim comigo, 2. Estou encerrando. Ela teve quantos elogios? Obra, labor, perseverança, odeia as obras dos nicolaítas e põe à prova os que se chamam apóstolos, não são. 5 elogios. Quantas repreensões? 2. E agora então vai vir a palavra que o Senhor Jesus vai trazer sobre os vencedores. Quantos aqui são vencedores? Então essa palavra é para mim e para você. No verso 7. Olha só qual que é a promessa, ou qual é a palavra que Jesus está liberando aqui. A promessa dele é que ao vencedor, ele vai comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Preste atenção. Pastor, mas não é todo mundo que nasceu de novo que vai comer da árvore da vida? Sim, é todo mundo. Mas deixa eu te explicar isso aqui. Isso aqui tem a ver com um princípio espiritual. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou eles aonde? No jardim, não foi? Lá no jardim tinha quantas árvores? Muitas, nós não sabemos quantas são. Era pegadinha, mas ninguém caiu, graças a Deus, que igreja rica. Presta atenção. Olha só, lá no jardim tinha muitas árvores. E Deus falou o que para Adão e para Eva? Falou, olha, você pode comer de qualquer árvore que está no jardim. Come, pois, da árvore da vida. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não come. O que aconteceu? Adão foi e comeu da árvore da vida? Não. Ele foi lá e comeu da árvore do conhecimento do bem e... Então a árvore da vida fala de quê? Intenção original de Deus. Presta atenção nisso aqui. Eu estou encerrando. Se quiser ficar de pé, pode ficar. Ninguém quer ficar de pé. Quer dizer então que eu não preciso encerrar. Aleluia. Pode ficar de pé. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Então a árvore da vida aponta para a intenção original de Deus. Pastor, o que quer dizer isso para mim hoje? Qual que é a aplicação disso na minha vida hoje? Preste atenção. O vencedor é aquele que come da árvore da... O que é isso para mim hoje? Irmãos, o vencedor é aquele que é vencedor hoje. Preste atenção. Vencedor não é que você vai ser vencedor naquele dia. Vencedor é o que você já é agora. Intenção original de Deus fala do propósito perfeito, da vontade perfeita de Deus para a sua vida. Diante da sua vida, irmão, você tem várias árvores. Tem árvores que você pode comer que não é pecado. Tem coisas que você pode fazer que são lícitas. Tem coisas que você pode agir na sua vida, escolher na sua vida, que você pode fazer. Não é problema, não é pecado, você não está fazendo nada imoral. Tudo isso que você for fazer, está lá no jardim.
Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal já foi vencida na cruz, ela não vai te pegar mais, em nome de Jesus. Mas as outras árvores estão lá, porém tem uma intenção original de Deus para a sua vida. A intenção original de Deus para a sua vida é comer da árvore da vida. Pastor, mas aqui nesse mundo tem muita coisa atrativa, tem muitas coisas, muitas árvores que não me são pecado e que Deus me deu a graça de poder usufruir delas. Amém. Mas existe uma intenção primária, uma vontade superior de Deus. Esses que hoje estão comendo da árvore da vida, eles vão comer da árvore da vida naquele dia. Esse vai ser o vencedor. Então nós aprendemos hoje o quê? Que essa igreja de Éfeso, ela passou, porque ela não se arrependeu. Mas ela foi elogiada, ela também foi exortada. Mas existe uma promessa para os vencedores. A promessa é que eles vão ter uma intimidade que outros não tiveram. A promessa é que eles vão experimentar de coisas que outros não experimentam. Que eles vão comer do Senhor Jesus, ou aprender, ou experimentar dele de uma maneira superior que outros não experimentam. Outros estão escolhendo Netflix, outros estão escolhendo outras coisas. Mas tem outros que estão lá no quarto, em casa, escolhendo a árvore da vida. Esses, naquele dia, também vão comer da árvore da vida. Feche seus olhos. Pai Santo, eu oro nessa manhã para que cada um dos meus irmãos tenha plena revelação da vontade do Senhor. Para que eles ouçam elogio não da boca de homens, e nem esperem elogio da boca de homens, mas que eles esperem o verdadeiro elogio que vem da boca do Senhor. Que naquele dia o Senhor possa se levantar, e pela tua graça, infinito amor e graça, eles possam ouvir da tua boca o nome deles, e eles possam receber o elogio do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz neles, forma neles, homens cheios do Espírito, homens que têm azeite nas lamparinas. Forma neles, Senhor, homens maduros, cristãos cheios de revelação e de vida, Senhor, homens com maturidade espiritual. Pai Santo, em nome de Jesus, guarda cada um dos meus irmãos. Livra-os nessa semana do mal, livra-os do maligno, livra-os da tentação, mas que eles possam escolher nessa semana comer da árvore da vida. Comer da árvore da vida. Que eles possam expressar Cristo nessa terra, onde quer que eles vão. Em o nome do Senhor Jesus.